Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos conhecem esse texto, não é verdade? Ou pelo menos já ouviram a respeito deste texto? Na verdade, esse texto é o texto que nós usamos todo final de culto e que é conhecido, que é chamado de a bênção apostólica, né? Sempre que nós finalizamos um culto, fazemos uma oração, nós declaramos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Queridos, eu aprendi isso há anos e eu repito isso e acho que eu vou continuar repetindo até Jesus voltar ou quando Ele me recolher. Esse texto nos mostra algo muito importante, muito relevante em nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos, mas nós não damos a devida importância, não consideramos ou não percebemos a relevância de certas verdades em nossa vida. O apóstolo Paulo está falando a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, está falando a respeito do amor de Deus, o nosso Pai, e está falando a respeito da comunhão do Espírito Santo. Eu creio que um dos maiores mistérios que nós devemos descobrir, que devemos entender, que devemos compreender em nossa vida cristã, em nossa caminhada cristã, é o que eu digo, o mistério da divindade. É você compreender além da sua razão, é você compreender mediante a sua fé o mistério da divindade, ou seja, o fato de existir apenas um só Deus, mas subsistirem três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É uma coisa assim até um pouco complexa, que o homem natural não consegue compreender essas verdades. Mas a verdade é que há um só Deus que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E estes três são iguais, são eternos, têm a mesma natureza, têm a mesma essência, e todos eles são dignos do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa reverência. Quando nós olhamos o mistério da divindade, quando olhamos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu posso afirmar para você que não existe um que seja mais importante do que o outro. O Pai não é mais importante do que o Filho, e o Espírito Santo não é menos importante do que o Filho e também do que o Pai. Tanto o Pai como o Filho e também o Espírito Santo, todos eles merecem a nossa reverência, merecem um lugar de destaque e um lugar de total adoração em nossa vida. Já vi algumas pessoas até um pouco com um certo preconceito, com um certo receio de falar de adoração em relação à pessoa do Espírito Santo. Só que, por exemplo, quando nós olhamos a grande comissão que o Senhor Jesus dá para toda a igreja, para os seus discípulos, Ele diz em Mateus 28, versículo 19: ide, portanto, a todas as nações, fazei discípulos, e Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e também de quem? E do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, ele diz que há um só corpo, há um só Deus, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor e há um só Deus e Pai de todos. Portanto, não deve haver em nosso coração essa distinção de importância em relação à pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Eu posso também dizer para você que o que nós percebemos por toda a Bíblia Sagrada é uma distinção de função. Nós podemos dizer que com relação à obra de redenção da humanidade, o Pai é aquele que planejou a redenção de toda a humanidade. O Filho é aquele que veio, que executou, que se manifestou em carne, que veio até nós, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. E também o Espírito Santo, eu posso dizer que Ele é hoje a pessoa que aplica a obra de redenção, planejada pelo Pai e executada pelo Filho, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, todos eles têm um lugar de destaque e de importância na vida cristã.
Portanto, não tenha receio de, puxa, quem é mais importante? Quem eu devo adorar? A quem eu devo orar? A quem eu devo reverenciar? Obviamente que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orarmos ao Pai em seu próprio nome, em nome de Jesus Cristo. E isso nós fazemos na mediação do Espírito Santo, na intercessão do Espírito Santo, na fé que o Espírito Santo gera em nosso coração. E para poder definir muito bem a obra de cada um na vida do homem, na vida do cristão, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Abra lá por gentileza. Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, ou da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pastor, o que significa essa salada de palavras? Você vai entender. Tá? Eu vou simplificar essa passagem para você, mostrando tanto a obra do Pai, como a obra do Filho, como também a obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você vai perceber que dos versículos 3 ao versículo 6, Paulo fala a respeito daquilo que o Pai fez por nós, de como ele planejou a redenção na eternidade. Do versículo 7 ao versículo 12, você vai ver Paulo falando a respeito da obra do Filho, a obra que Jesus Cristo executou em favor da humanidade. E no versículo 13 e no versículo 14, você vê o Espírito Santo agindo e aplicando essa obra de redenção na vida da humanidade. E sabe ainda o que é interessante e relevante para nós? É que sempre que Paulo termina a obra que o Pai fez por nós, no versículo de número 6, ele vai dizer, para louvor da glória de sua graça. Depois, quando ele finaliza a obra do Filho, no versículo 12 ele diz, para o louvor da sua glória. E depois no versículo 14, quando ele fala a respeito da obra do Espírito, ele vai usar novamente essa expressão, esse louvor, essa adoração, para o louvor da sua glória. Significa que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, tudo aquilo que eles fizeram é para o louvor da glória de Deus, é para o louvor da glória do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Conforme nós lemos lá em 2 Coríntios 13, falamos a respeito do amor do Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Eu quero dividir esse texto, esse longo texto, falando especificamente a respeito dessas três coisas: sobre o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando nós falamos a respeito do amor do Pai, e é o primeiro ponto que eu quero mencionar, no versículo 4, depois de bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, Paulo começa a falar então quais são as bênçãos que nós como igreja recebemos da parte do Pai. Primeiramente, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: assim como nos escolheu nele. Conforme eu disse, o amor do Pai, a obra que o Pai planejou para a redenção de toda a humanidade, não foi uma obra do acaso, não foi uma obra que pegou a Deus de surpresa. Só que a Bíblia está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu te pergunto, quando foi que Deus nos escolheu? Quando é que aconteceu a escolha de Deus para mim e para você? Quando foi que Deus sonhou comigo e com você? Paulo está dizendo, antes da fundação do mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? É que a sua vida não começou quando você foi gerado no ventre da sua mãe. A sua vida diante de Deus não começou quando você foi gerado no ventre materno. Mas Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Antes que Deus formasse os céus e a terra, antes que Ele lançasse os fundamentos da terra, antes que Ele criasse todas as coisas pela palavra do seu poder, antes que Ele fizesse os mares, fizesse as estrelas do céu, antes que Ele criasse o sol e a lua, Deus sonhou com você. Deus planejou a sua vida. Aliás, foi Deus quem nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Jesus diz isso em João capítulo 15, no versículo 15: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Fui eu que escolhi a cada um de vocês. Lá em 1 João capítulo 4, o apóstolo João diz que não fomos nós que amamos primeiro, mas foi Deus que nos amou primeiramente. Foi Deus que nos amou em primeiro lugar. Portanto, querido, a primeira coisa que nós devemos entender é a respeito deste amor do Pai. O amor que nos escolheu, o amor que nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Antes que todas as coisas fossem feitas, fossem criadas, o Senhor já nos escolheu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus por isso, amém? A segunda coisa que o Pai fez foi que Ele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus de antemão nos predestinou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Significa que de antemão Ele nos predestinou. Só que o que é interessante é que esse texto está dizendo que Deus nos escolheu e que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Significa que Ele não nos escolheu e não nos predestinou e não nos salvou porque Ele viu em nós virtude alguma. Não é porque nós éramos santos e irrepreensíveis, e sim para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus nos escolheu e nos salvou não por causa das virtudes que de repente nós poderíamos ter, mas apesar da falta delas. Esse foi o critério de escolha de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, não porque nós éramos santos, mas sim para sermos santos e irrepreensíveis. Assim como Paulo diz no capítulo 2, que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para a prática de boas obras. Então você não é salvo por causa da sua santidade. Você não é salvo porque você é bom. Você foi salvo para ser santo, para praticar as boas obras, para viver uma vida santa e irrepreensível diante dele. E a terceira coisa que eu quero mencionar é que o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Isso é muito tremendo, por quê? Só para você ter uma ideia, lá no Império Romano, quando alguém era adotado como filho, esta pessoa ganhava uma nova família, passava a usar o nome do novo pai e era herdeira de todos os bens que aquele pai possuía e tinha.
Essa adoção apagava todo o passado e iniciava na vida daquela pessoa adotada uma nova história, uma nova relação. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Deus nos predestinou para a adoção de filhos, Deus nos recebeu em sua família, nós passamos a ter todos os direitos que um filho legítimo tem, porque agora nós somos parte dessa família. E além disso, todo o nosso passado, toda a nossa história, tudo aquilo que nós vivemos antes de termos conhecido a Deus, antes quando não fazíamos parte dessa família, tudo isso foi apagado. E agora uma nova história, uma nova herança é o que nós temos de direito em nossa vida. Saiba que a adoção, querido, é um ato consciente. Não tem nada assim mais tremendo do que uma adoção. Por quê? Porque é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Por exemplo, um casal, ele pode ter filhos mesmo tendo escolhido não ter. Ou pode ter filhos antes do tempo que havia previsto ter filhos. Agora, a atitude de adotar um filho é uma atitude tremenda. Porque é simplesmente uma escolha deliberada de amor. É uma decisão consciente que alguém está tomando para que aquela pessoa que vai fazer parte da sua família se torne legítima, assim como os demais filhos. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão para outra vez vivermos atemorizados. Romanos 8,15 diz que Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, baseados no qual clamamos Abba Pai. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Você agora não é mais escravo, você não é mais alguém que não faz parte da família de Deus, mas se você creu em Jesus, se você foi alcançado pelo amor de Deus, você é filho. E se você é filho, já não há mais a necessidade de você temer, já não há mais a necessidade de você ter medo, porque o que está sobre a sua vida, e o Espírito Santo dá esse testemunho dentro de você, é o espírito de adoção de filhos, baseado no qual você pode clamar Abba Pai. A mesma forma como Jesus se dirigia de uma forma íntima e pessoal a Deus e Pai quando Ele estava aqui na terra como homem. Então essa é a forma que nós podemos e devemos nos relacionar com Deus como filhos amados. Gálatas 4,6 diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, Deus nos adotou como parte da sua família, como filhos legítimos, e tudo isso por meio de Jesus Cristo, e Paulo diz no versículo 6, para o louvor da sua glória. Você se tornou filho, você foi escolhido por Deus, simplesmente para que a sua vida seja para o louvor da glória de Deus. Em segundo lugar, quero falar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai retratar isso perfeitamente a partir do versículo 7, quando ele começa a falar a respeito da obra do Filho. Ele diz, vamos ler o versículo 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus. E ele diz, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo está dizendo que em Jesus, o amado de Deus, nós temos a redenção. Redenção fala de uma libertação de um cativeiro. Aleluia, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque todos nós outrora éramos escravos. Todos nós outrora éramos escravos do pecado, éramos escravos da lei, éramos escravos da condenação, éramos escravos da carne, éramos escravos do mundo, éramos escravos de Satanás e de seus demônios. Só que Paulo está dizendo que a obra do Filho a nosso favor é uma obra de redenção, e esta obra de redenção é uma obra de libertação mediante o pagamento de uma dívida.
E o que Jesus fez por nós foi simplesmente nos libertar do cativeiro no qual nós estávamos presos. Naquela época em que Paulo escreve isso, havia aproximadamente 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. E quando alguém comprava um escravo, essa pessoa era comprada como uma mobília qualquer. E ela podia ser usada e levada para qualquer outro senhor. Mas o senhor que comprasse esse escravo, ele tinha a liberdade de dar a liberdade para aquele escravo que ele comprara. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos e Jesus nos redimiu. De que forma? Através do seu sangue. E agora Ele nos chama não mais para sermos escravos, mas sim para sermos filhos dEle, filhos do Pai. E sabe o que Ele nos proporciona? A plena liberdade. Ele dá a mim e a você, pela sua obra de redenção, a plena liberdade. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço pela nossa própria vida. E Pedro diz em 1 Epístola, no capítulo 1, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, redimidos, da vã maneira que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Sangue conhecido sim antes da fundação do mundo, manifestado porém no fim dos tempos, por amor de cada um de vós. Então em Jesus Cristo nós temos a graça, nós temos a redenção que nós podemos experimentar e que nós experimentamos. Não apenas a redenção, mas Paulo diz a remissão dos pecados. Qual é a diferença entre redenção e remissão? Redenção é resgate, e remissão é perdão de pecados. O Senhor Jesus não apenas nos resgatou, Ele não apenas nos redimiu, mas Ele nos perdoou todos os pecados. Através do seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados. O apóstolo João nos diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele depois diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste sangue precioso, nós temos não apenas a redenção, não temos apenas a libertação, mas temos também o perdão de todos os nossos pecados. Algumas semanas atrás eu preguei a respeito da palavra da reconciliação, de que apesar de para nós não ter tido um preço, para Deus teve um altíssimo preço, o fato de nós termos sido perdoados. E Jesus pagou isso com o seu próprio sangue, Ele pagou isso com a sua própria vida. E sabe o que Ele fez com todos os nossos pecados, que Ele carregou no madeiro? Ele simplesmente cancelou. Colossenses capítulo 2, versículo 14 nos diz: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós outros, que constava de ordenanças e nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe o que Jesus fez com o meu pecado? O meu pecado levou Jesus à cruz, o nosso pecado levou Jesus àquela cruz, àquela morte expiatória. Sabe o que Ele fez? Ele não cobrou de nós, mas Ele encravou naquela cruz. Ele removeu, Ele cancelou inteiramente a dívida que você e eu tínhamos diante de Deus. Essa é a obra da graça do Senhor Jesus, a meu e a seu favor. Quantos podem glorificar a Ele por isso? Aleluia! E tudo isso Paulo diz que foi segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Graça é o favor imerecido. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós jamais poderíamos alcançar pelos nossos próprios méritos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos não pelas nossas próprias obras, e sim pela graça de Deus. E Jesus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pela sua obra realizada na cruz do Calvário, a meu e ao seu favor.
Terceiro ponto que eu quero destacar é a respeito da comunhão do Espírito Santo. Se por um lado, a graça de Deus, a graça de Jesus é importante, o amor de Deus Pai é inquestionável, e eu gosto de definir, querido, dizendo que a graça do Senhor Jesus é fruto do amor de Deus Pai, a fim de vivermos e desfrutarmos da comunhão com o Espírito Santo. O Pai nos amou, o Filho manifestou a graça, para que hoje nós tenhamos uma plena comunhão com o Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso, versículo 13 de Efésios 1. Versículo 13 de Efésios 1. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quantos aqui ouviram a palavra da verdade? Quantos aqui já ouviram o evangelho da nossa salvação? Quantos aqui creram nele? Todos nós que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nele cremos, Paulo está dizendo: vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. E aqui entra o terceiro ponto, que é a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, querido, é a pessoa responsável em aplicar a obra de redenção na minha e na sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos foi dado, ele veio sobre a nossa vida como um selo. Todos aqueles que ouviram o Evangelho, todos aqueles que creram no Evangelho, receberam sobre a sua vida o selo do Espírito Santo. E o que significa selo? Por exemplo, o selo tem como objetivo garantir o caráter autêntico de um documento. Hoje, por exemplo, quando você precisa garantir a autenticidade de um documento, o que você faz? Você vai ao cartório, e lá no cartório é colocado o quê? Um selo, uma marca que garante a autenticidade daquele documento. Isso acontece muito em transações comerciais. E foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Pelo fato dele ter nos comprado com o seu sangue, ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. E isso autentica, confirma, reconhece a sua obra sobre a nossa vida. Aleluia. Todos aqueles que creem no Evangelho recebem este selo, esta marca. Você recebe um selo de autenticidade. A obra de Jesus foi concluída, a obra de Jesus foi completa, a obra de Jesus foi consumada, e você recebeu sobre a sua vida o selo do Espírito Santo. O segundo objetivo de um selo é o quê? É para que uma propriedade fosse marcada. Para que uma propriedade fosse marcada. Um gado, um boi ou até mesmo um escravo, ele recebia uma marca como sinal de que ele pertencia a alguém. E todos nós, ao recebermos o selo do Espírito Santo, existe uma marca sobre a nossa vida que diz que nós somos propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você está nas mãos de Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Existe o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, e isso traz sobre você o reconhecimento de que você é propriedade de Deus, e não apenas propriedade de Deus, mas exclusiva de Deus. Esse é um dos significados do selo. O terceiro significado é proteger contra violação e dano. Você está protegido por Ele. Significa que Ele começou uma obra na sua vida e o maligno não pode te tocar. Se você tem sobre a sua vida o selo do Espírito Santo, o diabo não pode tocar em você.
ainda que Ele queira. Mas Paulo ainda diz, nesse mesmo versículo 14, ele vai além, da especificação da obra de Deus sobre a nossa vida. Ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor. O penhor é o quê? O penhor é a garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. A palavra garantia significava o sinal em dinheiro que um comerciante tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato. Dinheiro este que perderia caso a negociação fosse interrompida. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que precisa de repente de um empréstimo, ela vai até o banco e ela deixa lá alguma joia, ela deixa lá algum bem como garantia de que aquela transação, de que aquela negociação será concluída, não é verdade? Foi isso que Jesus fez conosco. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos deu o penhor do Espírito. O Espírito Santo é a garantia sobre a nossa vida de que aquele que começou a boa obra em nós a concluirá até o dia de Cristo Jesus. O penhor, querido, é a garantia de que Deus está em você. O penhor é a garantia de que a obra que o Senhor Jesus começou na sua vida, Ele vai terminar, Ele vai concluir, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua possessão, em louvor da sua glória. Significa que quando Deus vier, Ele verá em nós o selo, o sinal, o penhor do Espírito Santo sobre a nossa vida. E isso é garantia. Isso é tremendo, querido. A garantia daquilo que Jesus disse para os seus discípulos: o Espírito Santo estará convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho falado. E Ele anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que o mundo não pode ver, aquele que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, que é a unção que está dentro de nós e que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo que ilumina a nossa consciência. O Espírito Santo que nos revela a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo que está conosco naqueles momentos de dificuldade. O Espírito Santo que está conosco, nos assistindo em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, e Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Essa é a garantia de que a obra de Deus está sendo feita na minha e na sua vida. O fato de Deus ter derramado sobre nós o seu Espírito Santo. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Por mais que você olhe as circunstâncias, por mais que você sinta o fardo pesado da sua vida, então muitas vezes você olha para as circunstâncias, você não sente força, você não tem em si mesmo força, mas o Espírito Santo é aquele que te assiste, é aquele que te suporta em toda a sua fraqueza. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, Ele está dizendo o seguinte: é como se Ele precisasse carregar este púlpito, e eu estou aqui de um lado, e o Espírito Santo está aqui do outro lado, me auxiliando a carregar o fardo pesado da vida. Significa que os fardos pesados da vida não devem ser carregados somente por mim, não é? A gente não tem força para isso. E também isso significa que o Espírito Santo não fará a obra sozinho, mas Ele faz juntamente conosco. Ele nos assiste em nossa fraqueza, Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. E quando Paulo fala em 2 Coríntios 13:13, a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus nosso Pai, isso tem como objetivo nos levar a uma comunhão mais íntima, mais intensa e mais pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Queridos, nós não temos dificuldades de crer na graça do Senhor,
não temos dificuldade de crer no amor do Pai, mas nós temos dificuldade de cultivar uma comunhão com o Espírito Santo. E quando a Bíblia diz, seja sobre a vida de vocês a comunhão do Espírito Santo, Paulo naquela palavra comunhão, ele está usando a palavra koinonia, que significa associação, que significa participação, que significa fraternidade, significa o Espírito Santo está com você em todo momento. Ele deseja cultivar comunhão com você, e Ele deseja que você cultive comunhão com Ele também. Então, tão importante quanto a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, é também a comunhão com o Espírito Santo. E queridos, como nós temos falhado nesse quesito, não é verdade? Como nós temos falhado neste ponto? Porque crer no amor do Pai é maravilhoso. Crer na graça do Senhor, no favor imerecido, tudo aquilo que Deus faz por nós. Mas entender o valor e a preciosidade da comunhão com o Espírito Santo, este é um ponto que nós precisamos avançar em nossa caminhada cristã, em nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo, ele está com você todos os dias. O Espírito Santo tem caminhado junto ao seu lado, e Ele deseja se relacionar com você. Quando eu olho essa palavra que Paulo usa, dizendo que o Espírito Santo é a garantia, é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: filho, eu estou te dando uma pequena porção daquilo que é o céu. Eu estou permitindo que você experimente uma pequena porção daquilo que é a eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os céus dos céus não podem conter ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus? Você consegue imaginar a amplitude desse Deus, quão grande Ele é? É difícil mensurar, é impossível mensurar. Só que esse Deus, que nem mesmo os céus dos céus podem contê-lo, Ele habita dentro de mim e habita dentro de você também. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de você. Isso é tremendo. E isso é parte da eternidade. E deixa eu te dar uma notícia que talvez te escandalize. Romanos capítulo 8, eu creio que o versículo 23 ou 24, Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Tudo aquilo que nós desfrutamos da presença do Espírito Santo é apenas um pouquinho de tudo aquilo que Ele é. E esse pouquinho que nós experimentamos tem o poder, a capacidade de transformar a nossa vida por completo. Quando nós experimentamos o Espírito Santo, eu gosto de dizer que nós experimentamos tudo aquilo que diz respeito ao céu e à eternidade. Hebreus capítulo 6, último texto que eu quero ler com você. Hebreus capítulo 6, versículo 4. O escritor, ao mencionar essas palavras, ele está falando de pessoas que se desviaram. Ele está falando de pessoas que abandonaram a sua fé, de pessoas que apostataram. Mas olha só o que essas pessoas experimentaram. E agora perceba que nós, os que estamos firmes em Cristo, estamos experimentando. Olha só, porque é impossível os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo sobre nós nos proporciona tudo isso. Nós fomos iluminados, experimentamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É isso que o Espírito Santo nos proporciona. Alguém já teve assim a sensação
naquele momento de comunhão, naquele momento de intimidade, ou até mesmo naquele momento de adoração ao Senhor num culto, que você não sabe dizer se você subiu ou se o céu desceu. Tem momentos, querido, em que você está numa profunda comunhão com o Espírito Santo. Você tem a sensação, né? E eu costumo usar isso brincando. Costumo dizer isso brincando. Puxa, eu não sei se eu subi para o céu ou se o céu desceu. Mas o versículo 4 de Hebreus 6 está nos explicando. Está dizendo que nós fomos iluminados, experimentamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. São essas coisas que o Espírito Santo deseja proporcionar a mim e a você todos os dias da nossa vida. E só que, para que isso aconteça, é necessário cultivar uma comunhão. É necessário você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar na sua consciência. Querido, Ele vai te lembrar de textos bíblicos que você nem imagina que você lembraria naquela hora. Porque é o Espírito Santo falando com você. E Ele fala de uma forma tão simples. Às vezes a gente pensa, né, no Espírito Santo falando como, sabe, aquele céu aberto, Ele descendo sobre nós como uma pomba. Mas a Bíblia diz que Ele fala em nosso íntimo. Ele testemunha, Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é Ele que nos ensina todas as coisas que nós precisamos aprender para a glória de Deus. Eu acho que eu poderia concluir essa mensagem dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Queridos, essa mensagem, eu creio que ela é uma síntese daquilo que Deus fez por nós. É uma síntese da obra de redenção a meu e a seu favor. O Pai que nos amou, o Pai que nos escolheu, o Pai que nos predestinou, o Filho que pagou um altíssimo preço por nós, nos perdoando, nos remindo, e agora o Espírito Santo que está comigo e com você, como selo, como garantia dessa obra que foi começada. Feche os seus olhos por um instante.